Abra sua Bíblia, querido irmão, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 12. Esse texto, onde nós paramos, mostra o versículo 11, assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus, ok? Ele está em Corinto, é uma igreja que vai se tornar a pior igreja do Novo Testamento, ok? A igreja de Corinto é uma igreja onde o evangelho não prevaleceu, a cultura prevaleceu. A cultura foi mais forte na vida deles do que o evangelho. Aquela expressão de João, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo, em 1 João. Essa expressão maior do grego ali quer dizer mais influência, ok? Maior influência. Então poderia ser traduzido assim esse texto: maior é a influência daquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O mundo sempre tenta produzir influência sobre a igreja. Por quê? Porque a igreja não é do mundo, assim como Cristo não é, mas ela está no mundo. A igreja é sempre um povo tirado das nações, apartados, separados para Deus e devolvidos para o mundo, como sal e luz no mundo. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós estamos no mundo, não pertencemos ao mundo, e nós estamos lidando com a cultura. E na Bíblia, historicamente, a igreja sempre tem muita dificuldade, o povo de Deus no Antigo Testamento, e a igreja tem sempre muita dificuldade, um grande desafio de lidar com a cultura, ok? De estar na cultura, mas viver uma vida santificada diante do Senhor. Então, é o grande desafio que nós temos. E infelizmente essa igreja, a igreja de Corinto, onde Paulo está no capítulo 18, se torna a pior igreja do Novo Testamento. Muitos problemas, muita imoralidade, muita divisão na igreja. A igreja está tomada por uma série de problemas, está inclusive sob a disciplina do Senhor. Então é um momento muito difícil. Paulo se desanima, Paulo fica desanimado, por isso Deus fala com ele. Olha aí, no versículo 9: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, dizendo: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém lhe fará mal nem ferirá, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então Paulo investe muito tempo nessa igreja, o retorno é quase nenhum, porque é uma igreja com um coração muito fechado para o evangelho. Só que, olha o versículo 12: sendo Gaio procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo as seguintes acusações: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Essa era a acusação. Então veja, aqui no nosso texto nós temos um dado importante, porque o livro de Atos dos Apóstolos, a gente não enxerga muitas vezes a Bíblia assim, mas a Bíblia ela tem um teor político também, ok? Ela foi escrita também para demonstrar como a igreja se comporta politicamente. Ela mostra como a igreja se comporta na sociedade, ela mostra como a igreja se comporta dentro de casa, diante dos perigos, das lutas, das crises sociais, mas ela também demonstra como a igreja se comporta diante dos políticos, dos poderes públicos, ok? E você vê que isso é atual, né? A gente está vendo mais do que nunca nesses últimos anos a igreja, não apenas aqui no Brasil, mas na América do Sul e na América do Norte, como a igreja ela tem que estar lidando com os poderes políticos, ok? Como a igreja influencia eleições, põe e tira presidentes
presidentes, ok? Então a gente está vendo isso em toda parte, aí no mundo ocidental. E aqui o que nós temos é um caso político. Paulo é levado ao procônsul, ao tribunal, ok? É uma coisa política que está acontecendo aqui. E os judeus estão levantando uma acusação. Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Então, a acusação é uma acusação religiosa. Estão tentando cercear, limitar Paulo na sua liberdade de expressão. Isso acontece aqui no Brasil. Isso acontece aqui no Brasil. Saiu o ano passado, uma decisão, final do ano passado, uma decisão, já em algumas instâncias, porque processaram o pessoal do LGBTQIA+, processou um pastor que estava pregando e dizendo que a homossexualidade é pecado. E na Bíblia a homossexualidade é pecado. E ele está na liberdade religiosa dele de dizer que a homossexualidade é pecado, porque a Bíblia diz que é pecado. Só que o pessoal do LGBTQIA+, veio para dizer que isso era um discurso de ódio. Não é um discurso de ódio. Dizer que roubar é pecado não quer dizer que a gente está dizendo para matar ou odiar os ladrões. Eles precisam da justiça, obviamente, ok? Mas não é um discurso de ódio. Então, eles tentaram entrar por esse viés e cercear o pastor, as igrejas. Isso não foi só um caso, são vários casos no Brasil. E cercear nossa liberdade de pregar o Evangelho. Então eles perderam, porque nós temos uma coisa chamada liberdade de culto, liberdade de expressão. Ninguém pode ofender ninguém. Ninguém pode gerar um discurso de ódio. Mas nós podemos, dentro das Escrituras Sagradas, falar aquilo que é certo, que é errado, segundo o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a gente olha essa questão de cercear a igreja, de dizer não pode pregar o Evangelho, não pode. Então, hoje, só na Coreia do Norte, nós temos mais de 100 mil irmãos presos por causa do Evangelho. Só na Coreia do Norte, 100 mil irmãos presos. Você tem ideia que é 100 mil pessoas, é metade de Samambaia. 100 mil pessoas presas só lá na Coreia do Norte. Em todo o mundo, parece que são 30 milhões ou 100 milhões, me foge aqui o número, mas eu lembro que são milhões de perseguidos no mundo, ok? Por ser cristão, pelo simples fato de ser cristão e anunciar a Cristo como Senhor. Então nós temos uma atitude política, inclusive, de poderes políticos que estão respaldando essas perseguições, ok? Então aqui o nosso texto também fala disso. E agora nós temos aqui o relato, no versículo 14, quando Paulo ia começar a falar para se defender, Gaio, que é o procônsul aqui, disse aos judeus: se vocês, judeus, tivessem apresentado queixa de algum delito ou crime, seria razoável que os ouvissem. Então ele já disse que o Evangelho não é nem um delito nem um crime. Então ele absolve o Evangelho tanto de ser um crime como de ser um delito. Isso é importante, irmão. Talvez você, quando passa a ler da Bíblia, você não leva isso em consideração, mas isso é importante. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos é uma defesa que vai ser apresentada diante do imperador, no caso aqui Nero, porque Paulo vai apelar ao imperador e ele precisa apresentar uma defesa por escrito para que o imperador pudesse estar inteirado do que é o Evangelho. Esse é o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos, escrito para a mesma pessoa. Esse livro, que, no meu entender, e de vários teólogos, seria aí o advogado de Paulo diante do imperador. Então, esse material, tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, eles vêm para defender, explicar quem é Jesus, sua morte e ressurreição, e explicar o desenvolvimento dessa igreja de Cristo, ok? Então aqui está a importância. O procônsul olha o Evangelho e vê: não, esse pessoal aí não é criminoso, não. Esse pessoal aí não é delinquente, não.
A igreja é inútil. A igreja, o que a igreja faz? E a gente precisa olhar isso com atenção, porque muitas vezes, irmão, a igreja está ali num local e ela é inútil para a comunidade nesse sentido. Ela não estende a mão à comunidade, ela não abençoa a comunidade, ela não serve a comunidade, ela não é sal e luz na comunidade, ela não melhora a comunidade onde ela está, por meio do seu serviço, por meio do seu amor, por meio do auxílio que a igreja deve produzir às pessoas. Olha, a igreja fazia isso de uma maneira tão bonita. As igrejas que estavam em portos marítimos, né? Tinha uma cidade de um porto, e ali geralmente atracava algum tipo de navio, e às vezes era um navio carregando escravos ou carregando prisioneiros que estavam sendo conduzidos de um lado para o outro. E às vezes aquele navio ficava ali 2 semanas. O que a igreja fazia? Especialmente as mulheres da igreja, mas os homens também estavam lá. Eles iam lá naqueles escravos, naqueles prisioneiros, iam nos barcos com roupa, comida, remédio, iam lá, ajudavam, tratavam aquelas pessoas, abençoavam aquelas pessoas, pregavam o evangelho de Cristo para eles. A igreja está mudando a realidade, né? A igreja está tocando a necessidade das pessoas. A igreja não está de braços cruzados, parada, olhando o mundo pegando fogo. Eu estou bem. Então o resto, não. Isso não é evangelho. Jesus andava por toda parte fazendo o bem. E é isso que a igreja tem que fazer. Então as pessoas, elas têm que ser caladas, o mundo, a cultura, elas precisam olhar para uma igreja local e dizer: gente, essa igreja aqui é uma bênção aqui na nossa vida, essa igreja aqui serve, essa igreja aqui é uma alegria no nosso meio, essa igreja aqui nos cura, essa igreja aqui nos abençoa, essa igreja aqui nos serve, essa igreja aqui é uma luz no meio das nossas trevas. Assim a sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Enfim, irmãos, a igreja, ela precisa ser vista com bons olhos. A gente deve calar o mundo pelo bem que fazemos. O bem que nós fazemos deve silenciar a voz dos inimigos. Não é a violência, não é nada disso, ok? Então, quando a gente aponta o pecado, a gente aponta o pecado para expressar a graça de Deus. O homossexualismo é pecado. Mas nós oramos e amamos as pessoas que estão na homossexualidade, não concordando em absoluto com o que elas estão vivendo, em absoluto, mas não estamos contra elas, de jeito nenhum. Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer transformar, Deus quer abençoar as suas vidas, e por amor nós dizemos, como dizemos a qualquer um, ao pai de família, ao rico, ao pobre, ao homem, à mulher, o cachaceiro, o homem de bem, o homossexual, seja quem for da sociedade, nós dizemos: arrependam-se, porque há perdão em Cristo Jesus, ok? Então a igreja não pode ter outro posicionamento, porque esse foi o posicionamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Todavia, versículo 15, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolva o problema vocês mesmos. Eu não serei juiz dessas coisas. Então é muito importante ele ter dito isso, o registro disso, tanto da pessoa dele, da posição política que ele tem e da decisão política que ele toma como um juiz, como um político. Então ele toma essa decisão e isso respalda o evangelho, ok? Então mandou expulsá-los do tribunal, mandou todos os judeus embora. Assim todos se voltaram contra Sóstenes, o líder da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Porém, não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Veja a violência, e o próprio objetivo dos judeus era isso, né? Era produzir uma espécie de violência contra o apóstolo Paulo. Versículo 18, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou rumo à Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a
chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficassem mais tempo. Não cedeu. No entanto, ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Aqui está uma passada muito rápida na cidade de Éfeso. Éfeso é uma cidade importantíssima. Nós vamos falar dela no próximo capítulo. Eu vou deixar para falar, descrever ela melhor no próximo capítulo. É uma cidade importantíssima. Era a principal cidade da Ásia Menor, ok? A principal cidade de onde hoje seria a Turquia, ok? Então, é uma cidade importantíssima, um porto marítimo, um ponto assim extraordinário, chave para a pregação do Evangelho, e se tornará a maior igreja do mundo nessa cidade de Éfeso, ok? Então vai acontecer um avivamento aí no capítulo seguinte, extraordinário, e nesse local onde Paulo faz uma passagem rápida, vai acontecer aí um grande avivamento. Então deixa eu te explicar aqui. Paulo sai de Corinto e leva consigo Priscila e Áquila, ok? Parece que a intenção era levá-los para Jerusalém. Paulo está indo para Jerusalém, ele está descendo para Jerusalém, para Síria, para Jerusalém, e depois voltando para Antioquia, onde era a igreja de onde ele havia saído. Parece que a intenção de Paulo é levar Priscila e Áquila com ele, mas nesse período aí parece que ele está esperando o navio aportar, chegar para pegá-lo e levá-lo para Jerusalém. Ele vai para a sinagoga, né? Paulo não perde tempo, Paulo aproveita as oportunidades. Pô, estou aqui nessa cidade e já é sábado amanhã, então eu vou para a sinagoga e vou lá pregar o Evangelho. E foi o que ele fez. Ele foi lá, pregou o Evangelho na sinagoga, e as pessoas ficaram muito interessadas, os judeus ficaram muito interessados, porque é raro, né? Geralmente os judeus perseguem o Evangelho. Eles ficaram interessados e pediram para Paulo ficar, e Paulo disse: não vou ficar, mas eu prometo, se Deus quiser eu vou voltar. E foi o que aconteceu no capítulo seguinte. Então Paulo não perde tempo, ele vai lá para pregar o Evangelho para aqueles irmãos ainda, para aquelas pessoas, ainda que seja de modo raro. Como ele prega o Evangelho e já tem o resultado, ele deixa a Priscila e Áquila na cidade, ok? E a gente vai ver agora o fator Priscila e Áquila, depois vamos ver o fator Apolo, ok? Mas eu queria só explicar para você aí o que Paulo fez, que ele fez um voto e raspou a cabeça, né? Que voto é esse? Era o voto de Nazireu. O Nazireu era alguém que desde o nascimento ou depois, já de adulto, poderia fazer esse voto, mas biblicamente era um voto feito desde o ventre da mãe. A mãe já não comia nada da uva, ok? Nem bebia bebida forte, ok? E essa criança, como nascesse, ela não podia comer nada da uva, não podia tomar bebida forte, não podia tocar em nada morto e não podia cortar o cabelo. Perfeito? Então, esse é o voto do Nazireu. Ele é consagrado a Deus. A ideia do texto é essa. E o símbolo de que a consagração dele a Deus é o cabelo dele. Então, os nazireus tinham cabelo grandão, ok? Geralmente eles trançavam esse cabelo. Samuel tinha um cabelo bem grande, Sansão também, enfim. Então, o nazireu é alguém que entregou sua vida a Deus completamente. Paulo sabe o que vai acontecer com ele sabe que vai chegar em Jerusalém, vai encontrar judeus, vai encontrar pessoas opositoras ao Evangelho, resistência ao Evangelho, por parte dos judeus, ok? Em todo lugar vai ser assim. Então o que ele faz? Ele faz um voto de Nazireu, tempos antes, o texto não diz quanto tempo ele já estava sem cortar o cabelo, mas ele estava já com o cabelo bem grande, provavelmente, talvez ele já sabendo que ele iria sair de Corinto e voltar para Jerusalém, então ele já deixou o cabelo crescer, ele já tinha esse plano, então ele foi deixando o cabelo crescer, e quando chegou em Cencreia, ele então raspou a cabeça, recolheu todo o cabelo e guardou, ficou carequinho, pegou todo o cabelo que raspou a cabeça e guardou, porque quando ele chegasse em Jerusalém, todo mundo ia ver ele careca e ia dizer: olha, ele fez um voto de Nazireu, é alguém consagrado a Deus, é alguém que está servindo a Deus de forma especial.
e ele ia pegar o cabelo dele, ia levar lá no templo e queimar no altar como oferenda a Deus, dizendo: a minha vida pertence completamente ao Senhor. É um símbolo, ok, que Paulo lançou mão do judaísmo para fazer isso. Hoje a gente precisa fazer isso? Não. A gente não tem perseguição, os judeus não estão atrás da gente, ninguém precisa deixar o cabelo crescer para dizer que é alguém consagrado a Deus, ok? Ninguém precisa deixar o cabelo crescer, nem nada disso. É um contexto do momento, só os judeus entenderam. Provavelmente quando você lê esse texto, você nem entendeu porque Paulo raspou a cabeça. A gente nunca entendi porque Paulo raspou a cabeça. Agora você está entendendo. Então eu sei, não faz nenhum sentido alguém fazer isso hoje. Fez sentido naquela época, era do contexto dos judeus, ok? E era uma coisa para se falar aos judeus. Como a gente não tem judeus aqui na cidade, não tem nada dessa oposição dos judeus, a gente não tem que quebrar nenhum tipo de barreira judaica aqui. Que sentido faz alguém deixar o cabelo crescer para depois rapar a cabeça? Nada, não faz sentido algum isso, ok? Então, isso foi uma coisa muito específica, e seria uma grande bobagem alguém pegar e tentar: não, vou deixar o cabelo crescer para poder consagrar a minha vida a Deus e tal. Isso não tem nenhum valor ou sentido diante de Deus, para a igreja, para a pregação do Evangelho, para a conversão de ninguém. É só uma ideia que a pessoa teve, né? Pegou o texto e não entendeu o texto e agiu simplesmente de qualquer maneira. Agora, o fator Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, é muito bonito, irmãos, porque, veja, Paulo começa uma igreja. Geralmente, Paulo trabalha em equipe. Ele está com Lucas, ele está com Silas, ele está com Timóteo, ele estava com Barnabé, ele estava com Marcos, agora ele está com Priscila e Áquila, que ele se juntou em Corinto. Então, veja, irmãos, como o trabalho no reino de Deus, primeiro ele precisa ser feito em equipe. O trabalho não é de Paulo. O alvo aqui do texto maior é Paulo, e óbvio, Paulo é o apóstolo, Paulo é o líder da equipe, Paulo é o que traz a mensagem do Evangelho. Então, obviamente, ele se torna um alvo, mas há todo um trabalho por trás. Há muita gente envolvida numa equipe, há muitos trabalhos sendo feitos, existem muitos trabalhos sendo feitos que não são descritos aqui, ok? E o primeiro aspecto do nosso texto é que nós, como igreja, precisamos trabalhar como um corpo, como uma equipe, ok? Todos nós vamos juntar forças, unir forças, num só propósito de pregar o Evangelho. Isso não é a tarefa de uma pessoa da igreja, não é a tarefa do pastor, não é a tarefa de um grupo da igreja, não, é a tarefa de todos nós. Todos nós estamos em missão, todos nós estamos pregando o Evangelho, cada um dentro da sua área, cada um trabalhando de uma forma, mas todos estão apoiando todos e trabalhando e pregando o Evangelho, levando o Evangelho e fazendo esse Evangelho crescer. Então essa é a nossa tarefa. A igreja precisa dessa consciência, irmão. E infelizmente, na maioria das igrejas, 80% dos membros não vê o culto e 20% rala o tempo inteiro. A realidade da igreja brasileira é essa: 20% trabalha sufocado e 80% não vem no culto, ok? E quando vem para reclamar, vem para criticar: a toalha ali está torta, então arruma. O negócio ali está faltando, então conserta. Isso aqui está quebrado, compra outro. Todo mundo sabe que a toalha está torta, então arruma você. Porque está todo mundo, cada um se virando, trabalhando na área. Então, irmãos, os críticos, nem o mundo quer. O que alguém assim presta no trabalho, no serviço? Você já teve alguém assim no seu trabalho? Já teve alguém com que você trabalhou assim? É a pior coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é quando você vê alguém proativo. Ele vê um problema, vai lá e ele resolve. Ele vê uma coisa quebrada, ele vai lá e conserta. Ele vê um negócio, uma situação, ele logo vem o pessoal, pessoal, tem um negócio aqui que está quebrado, está com defeito. Todo mundo pode dar R$10 aqui para a gente comprar outro aqui. Vamos resolver isso aqui. Pronto. A melhor coisa é alguém proativo. As pessoas que simplesmente apontam problemas e não fazem nada, como diz o meu pastor, nunca leva essas pessoas a sério. Nunca
nunca leve alguém a sério, que simplesmente mostra problemas, mas não se dispõe para ser solução dele. Nunca leve a sério essas pessoas. E é verdade, ele está totalmente certo. Nós precisamos de pessoas que façam. O reino de Deus, irmão, sempre necessitou de trabalhadores. O que Jesus disse? Rogai ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara, porque a seara é mega, é grande, é big, mas os trabalhadores são poucos. Então, todos nós, não tem espaço para ninguém cruzar o braço na igreja, tem trabalho para todo mundo tem o que fazer no reino de Deus, e glória a Deus por isso. Sempre tem alguém para visitar, sempre tem alguém para evangelizar, sempre tem um serviço a fazer, há sempre algo a fazer. A gente nunca deve cruzar os braços no reino de Deus. Por isso que Paulo sempre trabalha por aqui. E o fator aqui, Priscila e Áquila, é maravilhoso. Primeiro, porque eles são refugiados da cruz. Eles foram expulsos de Roma e caíram na cidade, fugiram para a cidade de Corinto. Cláudio, o imperador, expulsou todos os judeus por causa de Jesus, ok? Por causa de Cristo. Ele expulsou porque eles estavam lá brigando, os judeus e os cristãos brigando lá. Cláudio mandou os judeus, que são bem crenqueiros, né? Mandou todo mundo embora. Vai embora daqui, vocês estão criando um tumulto o tempo inteiro, ok? Então eles passaram anos longe de Roma por causa desse tipo de atitude que eles têm em relação ao Evangelho. E aqui Priscila e Áquila, porque eram judeus, foram também juntos. Quando chegam, conhecem a Paulo. Então, irmãos, a vida de um refugiado é uma vida muito dura. Você deixa tudo para trás, deixa a casa, os bens, o que você carregar. E aí, quando você tem um tempo hábil, pelo menos você começa a vender as coisas. Só que as pessoas começam a comprar no preço de banana. Ou eu venho desse rebanho de vaca aqui, eu vou deixar esse rebanho aqui. Quem vai cuidar? Vou pegar esse rebanho, vou ficar para si, então eu tenho que vender. Ah, você é judeu, foi expulso, né? Não, eu dou R$100 nessas 5 vacas aqui. A pessoa acaba nessa situação, e quando chega em outro país, ela precisa se estabelecer. É casa, é comida, é roupa, é um outro idioma, outros costumes, N situações. Então o refugiado, ele está preocupado com ele, natural. Eu estou preocupado comigo, com a minha família. Gente, eu tenho que botar um teto debaixo sobre a minha família. Eu não posso ficar aqui numa situação que a minha família esteja desprovida. Eu preciso ganhar meios de sobreviver, de almoçar, de jantar, de ter um teto de em cima de mim, de trabalhar, enfim. Então o refugiado, naturalmente, assim como todos, estão muito voltados para si mesmos. Com certeza, esse Áquila tiveram que ver a situação deles, de comer, de vestir, de beber, um teto sobre a sua cabeça, exercer a profissão deles, que eles eram, como Paulo, construtor de tendas, tinham a mesma profissão. Mas, irmãos, é impressionante como eles servem a Deus. Eles não estão preocupados apenas com eles, mesmo numa situação difícil. Eles estão preocupados com o reino de Deus. E nós passamos momentos difíceis, nós passamos lutas, nós passamos crises, nós passamos desafios. E nós não podemos olhar e dizer, não, agora esse negócio do reino de Deus vai ficar bem para lá, eu estou pensando em mim, só em mim, no meu, na minha necessidade, e depois, quando der, se sobrar tempo, eu penso na igreja, no reino de Deus. Priscila e Áquila não fazem isso. Priscila e Áquila têm um coração no reino de Deus, e eles se tornam cooperadores do apóstolo Paulo. Eles se unem a Paulo, eles se unem ao evangelismo, eles continuam trabalhando, lutando pelo seu sustento, mas se unem a Paulo, a equipe de Paulo, para pregar o evangelho em Corinto e trabalhar com a igreja em Corinto. Na realidade, eles funcionavam como organizadores e discipuladores da igreja. Então você vê em Éfeso, Paulo começa a igreja rapidamente, naquela passada rápida, esperando o ônibus, esperando o navio. Ele está ali esperando, a igreja começa a nascer um outro convertido. Ele deixa Priscila para continuar esse processo.
vocês vão cuidar daquelas pessoas que estão, vocês vão discipular, vocês serão discipuladores, vocês serão pastores dessas pessoas e vão organizar a igreja, achar um lugar para reunir, estabelecer cultos, continuar ensinando o Evangelho, colocando a Santa Ceia para os irmãos, enfim, vocês vão pastorear essas pessoas. E Paulo desceu para Jerusalém, mas eles ficaram. Então, assim, são pessoas de confiança, são pessoas que são altamente responsáveis, são pessoas altamente confiáveis. E nós precisamos ser esse tipo de pessoa. Nós não podemos apenas querer esse tipo de pessoa perto da gente. Porque todo mundo quer alguém assim, não é? Todo mundo quer alguém confiável. Todo mundo quer alguém que eu posso colocar esse negócio na mão dessa pessoa e desse pensamento eu sei que essa pessoa vai fazer o melhor trabalho possível. Que essa pessoa vai fazer isso aqui avançar e progredir. Então a gente quer alguém assim, mas nós precisamos ser assim. No reino de Deus, nós precisamos ser assim no corpo de Cristo. Nós vamos abraçar uma área da igreja, abraçar uma responsabilidade da igreja, e as pessoas olharem para a gente e falar: meu Deus, que trabalho perfeito, meu Deus, que coisa feita com excelência, olha o serviço, a dedicação, o esmero, o capricho que a pessoa faz isso, ok? Então isso é muito importante, irmãos, e esse elemento está presente na vida de Priscila e Áquila. Eles têm suas lutas, eles têm seus desafios, eles têm suas responsabilidades, mas eles se doam de uma forma muito especial no reino de Deus, a ponto de Paulo confiar em eles. E eles têm uma igreja dentro da... não tem lugar para reunir. Consegui uma casa, não tem uma casa para reunir, então vou reunir em casa. E a igreja de Éfeso começa na casa de Priscila e Áquila. Por isso que quando Paulo escreve, diz: saúda a Priscila e Áquila e os irmãos e a igreja que está na casa deles. Então é irmãos em Cristo que não apenas trabalham na igreja, a igreja está dentro da casa deles. Essa atitude, esse compromisso com o reino de Deus, né? Essa atitude maravilhosa de cuidado com Deus, com o seu reino, meus irmãos. Queridos, isso é tão importante, essa visão do reino de Deus, essa visão de que cada irmão foi comprado pelo sangue de Jesus. Cada irmão é alguém precioso para Deus. Não pode ser uma criança, um adolescente, um jovem, um ancião, um homem, uma mulher, não importa quem, é alguém importantíssimo para Deus. Estamos cuidando de pessoas, estamos lidando com pessoas. Então nós temos que ter todo zelo, todo cuidado, fazer aquilo com esmero, com carinho, com dedicação, primeiro para o Senhor, mas depois para a igreja, para os irmãos. Fazer a coisa com o maior nível de excelência possível, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. É isso, irmãos, que nós vemos nas Escrituras, esse fator Priscila. Estava pregando domingo agora, desde o sábado, lá em Poços de Caldas, na igreja metodista do grande amigo meu, pastor Ezequiel. A igreja está fazendo 119 anos. A igreja mais velha de Poços de Caldas tem uns 1000 membros. E eu estava lá com eles esse final de semana, eu estive com eles outras vezes. Mas é lindo, irmãos, ver a beleza daqueles irmãos. Não é perfeito, não existe uma perfeição de absoluto, mas a dedicação deles. Que bonito, irmãos, aqui. E não quer festa, não. Já vi eles fora festa, né? Porque quando é festa, o pessoal, mas fora festa, eu já vi eles trabalhando. Que dedicação, que coisa bonita, que esmero, que carinho, que desprendimento. Um ia começar 9 da manhã, 6 horas da manhã, tinha um irmão dentro da igreja, preparando o som da igreja. E ele ficou de 6 às 8h30, tentando consertar o som lá. E ele lutando, tentando. Falei: meu Deus do céu. E aquele irmão lá, que já tinha trabalhado a semana inteira, cansado, esgotado, estava lá lutando. Tem que ter um culto muito bem feito, tem que ter um culto para a glória de Deus. E
Irmãos, que coisa bonita aqui. Ver as irmãs e os irmãos, a dedicação de todo mundo. Tem falhas? Sempre tem. Tem entraves em todo lugar. Não existe uma igreja perfeita em canto algum. Mas essa dedicação é tão bonita. Né? Isso tem que inspirar a gente. Isso tem que fazer eu olhar para mim e dizer: Senhor, eu te sirvo bem, mas eu quero te servir melhor ainda. Você já serve Deus bem, mas não se acomode nisso não. Sirva a Deus melhor ainda. Sirva a Deus com mais dedicação, mais empenho, mais alegria, mais entusiasmo, com mais vontade, com mais coração. A gente pode crescer nisso. A gente pode e deve crescer nisso, irmão. Essa iniciativa da igreja, de organizar a igreja, de trabalhar, de inspirar os irmãos, porque agora eles são discipuladores de todos os não crentes, de todos os novos convertidos que estão chegando na igreja. Imagina como eles não devem ser um modelo, a inspiração para todo mundo, de fé, de oração, de compromisso, de leitura da palavra, de caráter, de santidade, de amor como casal, principiar como casal, como família, a igreja acontecendo dentro da casa deles, vendo como funciona a casa lá dos crentes, o casamento, enfim, irmãos, veja como o principiado, elas são um modelo tão bonito para a gente, um modelo tão inspirador para mim e para você, que isso possa tocar os nossos corações. E, meu Deus, me ajude, nos ajude, Senhor, a caminhar, a progredir, a crescer em servir melhor ao Senhor, em servir melhor ao Senhor. A gente já serve a Deus, mas a gente pode caprichar mais, a gente pode fazer melhor. Então vamos fazer o melhor, sempre o melhor para o nosso Senhor, dando tudo de nós por Ele, porque Ele entregou sua vida naquela, Ele deu o melhor por nós, Ele deu Cristo Jesus, Ele deu o seu Filho. Então, quando a gente olha o que Deus deu para nós e o grande amor que Ele ofereceu por nós, naturalmente nós vamos fazer o melhor para Ele e para a glória dEle. Agora o fator Apolo, ok? Versículo 22. Ao chegar em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-lo e depois desceu para Antioquia. Então, quando ele chega em Cesareia de Filipe, ok? Cesareia de Filipe, que tinha um porto, ele vai direto para Jerusalém, sobe para Jerusalém. Jerusalém é sempre uma subida, ok? Porque Jerusalém está no monte. Então, ele sobe para Jerusalém, cumprimenta a igreja, saúda os irmãos, está lá, coloca o cabelo dele lá no altar, lá para queimar, mostrou para todo mundo que é um piedoso e tudo, estava junto com os irmãos, passou alguns dias lá, e depois ele desce para Antioquia, de onde ele começou a sair para a viagem missionária, ok? No capítulo 15, ok? A gente está no capítulo 18, mas ele saiu dessa igreja há mais de 2 anos atrás, ok? Ele saiu dessa igreja de Antioquia, então ele foi lá prestar contas, ele foi lá dizer o que aconteceu, para onde ele foi, quem se agregou, as pessoas convertidas, os eventos. Prestação de contas, irmãos, é tão importante. Prestação de contas, isso é muito, muito importante. A gente tem uma vida aberta, transparente, né? A minha esposa tem a senha do meu celular, pode vasculhar meu celular, o que ela quiser, senha do banco, tem tudo. Você não tem que ter segredo para nada, você tem que deixar. Quer ver uma coisa? Que qualquer um vai suspeitar, pode ter nada errado, mas se você toma essa atitude, vai ficar uma pulga atrás da orelha. Está lá meu celular lá em cima da mesa, minha esposa vai mexer, ela não tem a senha do celular, o dedo dela não desbloqueia o celular, ela não tem a senha também. Ou bem, abre aqui o seu celular. Não, meu celular não. Pronto. Eu não tenho todos os motivos. Por que você não quer? Por que você não quer que eu veja as mensagens? Por que você? Acabou. Mas se está lá, e ela pode ver a hora que ela quiser, bota o dedo, desata. Pronto. Irmão, o diabo só usa o que está em trevas. O diabo só usa o que está em trevas. Está nas trevas, está na luz, não tem o que dizer. Pode olhar, pode pegar, pode ver, pode fazer tudo.
Não. Isso é luz. Isso é prestação de conta. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Né? O cônjuge sabe onde o outro está. Simples assim. Irmãos, eu nunca saí de casa quando eu era adolescente. E minha mãe e meu pai sabiam de nada. Mãe, vou sair. Mãe, posso sair? Pai, estou saindo. Posso sair? Estou em tal lugar. Estou com tal pessoa. Estou em tal lugar. Volto tal hora. Gente, pelo amor de Deus, isso é o básico da vida. Bem, ó, estou saindo. Estou em tal lugar. Estou em tal lugar. De lá ali. Bem, precisa de alguma coisa? O que vai comer de lanche? Como a gente diz lá em casa, a pergunta-chave, né? A pergunta crucial: o que a gente vai comer hoje e tal? Então, quer que compre alguma coisa? Quer comprar pão? Quer alguma coisa na rua? Estou aqui em tal lugar. Pronto, gente. Não tem prestação de contas. A vida está aberta e todo mundo pode olhar. Glória a Deus por isso. Agora, se tem uma gaveta que não pode abrir, pronto. Tem rato ali dentro daquela gaveta. Tem problema, tem trevas ali dentro. Tá bom. Entendeu? Então assim, prestação de contas, ok? Depois de passar um tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo os discípulos. Então Paulo sai de Antioquia e volta, passando pelas igrejas da primeira e da segunda viagem missionária, porque agora ele está começando a terceira viagem missionária. Aqui é a terceira viagem missionária, inicia aí no versículo 23. Depois de passar algum tempo em Antioquia, com os irmãos, algumas semanas, talvez alguns meses, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então ele foi passando, como ele fez no início da segunda viagem, fortalecendo cada irmão, abençoando cada igreja, visitando, vendo se estava tudo bem, se o evangelho está de acordo, está puro o evangelho, se a igreja está crescendo, se os presbíteros, os pastores estão tendo uma vida correta diante de Deus e diante da igreja, diante da comunidade, os problemas, as crises que a igreja... Então ele vai fortalecendo as igrejas, igreja, vai passando e vai fortalecendo todo mundo, fazendo reuniões, participando dos cultos, e está fortalecendo a igreja, ok? E aí no versículo 24, enquanto isso, quando Paulo aqui ele dá um passo atrás, enquanto isso, um judeu chamado Apolo, então agora voltamos para a cidade de Éfeso, onde Priscila e Áquila tinham ficado, ok? Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria ficava no norte da África, era uma grande importância, era uma das 3 mais importantes cidades do mundo, ok? Alexandria, tem esse nome por causa de Alexandre o Grande, quando ele se tornou faraó. Era um bicho muito doido mesmo, um grego que virou egípcio e faraó. Olha só a loucura desse cara. Então, tomou esse nome por ele. Uma das maiores bibliotecas do mundo está ali, Alexandria. É um lugar altamente intelectual. É um dos lugares de mais estudo e proeminência intelectual no mundo nessa época. Ok? Então, assim, Alexandria era o lugar do estudo, do pensamento, assim também como Atenas, ok? Então, eram lugares onde havia muitos estudiosos, bibliotecas extraordinárias, debate, estudos, a ideia de faculdade, de pós-graduação, tudo vem dessa gente aqui, ok? Isso aí vem demais, tudo aqui vem desse pessoal aqui. Ele era natural de Alexandria, isso é, ele era africano, Apolo era africano, ele era natural de Alexandria, e ele chegou a Éfeso. Era homem culto, claro. Talvez a sua Bíblia traga eloquente, ok? Também está certo, porque a mesma palavra é uma sequência, ok? Alguém que estudou muito e por isso fala muito bem. Alguém que estudou muito e por isso prega muito bem, por isso tem uma boa retórica. Essa é a ideia dessa palavra aqui. Então, aí ele vem aqui, optou por botar culto, mas eloquente também está muito bem colocado. Apesar de que a eloquência, a pessoa pode saber falar muito bem, mas nem sempre ela tem muito conteúdo para dizer. Apolo não, ele tem as duas coisas.
Ele é muito culto, ele é muito lido, ele é muito estudado, é um cara que leu demais, tem muito conhecimento, represado, é um cabeção, ok? Mas também ele era muito bem treinado na retórica, então ele sabia se portar diante do público, ele sabia se apresentar, e pregar, e falar, e debater, ok? Explicar, explanar, era alguém de argumentação, conseguia colidir, confrontar pensamentos diversos, então era um cara muito especial aqui, e tinha grande conhecimento das Escrituras. Então, somado ao conhecimento intelectual da sua época, ele tinha um grande conhecimento da Bíblia. E aqui a Bíblia, a Escritura aqui, é o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda está em construção, ok? Um ou outro evangelho já tinha sido escrito nessa época, Paulo já tinha escrito alguma carta aqui ou ali, mas ninguém sabe quem é esse Apolo que caiu de paraquedas lá em Éfeso, ok? Então assim, o que nós temos é alguém que tem muito conhecimento do Antigo Testamento, fora instruído no caminho do Senhor. Opa! Então ele ouviu o Evangelho no caminho do Senhor. Essa expressão, o caminho, ok? Era o nome dado aos crentes. Quem é você? Eu sou do caminho. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Então nós somos o povo do caminho, não de um caminho, mas do caminho, ok? O caminho aqui é Jesus. Então nós andamos no caminho. Então ele era também instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então é uma coisa assim bem interessante. Provavelmente ele recebeu o Evangelho de alguém na época do Pentecostes, ok? Alguém que estava em Jerusalém, na época do Pentecostes, Atos 2, e essa pessoa, ou esse grupo de pessoas que lá estavam, que conheceram o batismo de João Batista também, ok? Eles viram lá, ouviram sobre Jesus, entenderam o caminho do Evangelho e levaram isso para Alexandria, ok? Só que eles não tinham toda a informação, mas a informação que eles tinham, Apolo tinha toda. Então ele conhecia o Antigo Testamento, era letrado na filosofia da sua época e estava bem integrado até certo ponto no caminho do Senhor. E ele, diz o texto, com grande fervor, falava e ensinava com exatidão sobre Jesus. Isso é tão importante, irmão. Veja que você tem um homem, assim como Prisciliano, ele não tem um título, ele não está pregando, ele não está servindo, a gente não sabe quem está financiando ele, mas é uma igreja que parece que enviou um missionário ou alguém para saber com mais exatidão sobre Jesus, para entender mais profundamente o Evangelho. Mas assim como Prisciliano, ninguém aqui tem títulos, e isso, irmãos, é muito importante. Quando alguém trabalha só por causa do título, não trabalha por Cristo, trabalha pelo título. Não, eu trabalho se me chamarem pelo título, eu trabalho se eu tiver um título. Não. Nós servimos ao Senhor, independentemente se temos ou não título. O título não tem importância nesse sentido, porque servimos ao Senhor, ok? E o respeito, o amor, a consideração, devemos a todos. Devemos a todos os irmãos o respeito, o amor, o carinho, né? Pelo serviço, pela vida do irmão, mas também pelo serviço prestado. E outra coisa é a humildade aqui também dele, apesar de ser um homem que tem grande conhecimento da filosofia, do Antigo Testamento e do Evangelho, é um homem ensinado, ok? Ele tinha apenas o conhecimento do batismo de João, não tinha tanta informação do Evangelho, mas ele vai ser instruído por Prisciliano. Outra coisa bonita no nosso texto é o fervor dele, e é assim que a gente deve pregar o Evangelho. A gente nunca deve pregar o Evangelho como se estivesse morto, porque a gente fala com fervor sobre política. Às vezes tem um tema que você gosta de falar e vai com entusiasmo, com alegria, com vibração, com fervor. A entusiasmo de você falar daquilo.
maior entusiasmo que nós devemos ter pelo Evangelho. Nada deve produzir maior entusiasmo em nós do que a cruz de Cristo. Às vezes as pessoas são tão empolgadas para falar do que fazem, de uma habilidade, de política, de futebol, de uma viagem, alguma coisa, mas quando vê a pessoa pregar o Evangelho, meu Deus, chega a dar tristeza, parece que a gente tem que ajudar aquela pessoa, porque a pessoa que está ouvindo fala, gente, eu já ouvi essa pessoa falar de tanta coisa, com tanta empolgação, mas esse Cristo que ela prega não empolga ela de jeito nenhum. Ela vibra por outras coisas, mas não vibra por Cristo Jesus, pelo Evangelho. Então, irmãos, nós não podemos ser fervorosos mais em outras coisas do que na cruz de Cristo. A cruz deve trazer esse fervor, esse entusiasmo, essa paixão, esse fogo nos olhos, esse fogo na alma pelo Evangelho. Você deve falar de Deus entusiasmado, com alegria, com vibração, com fervor, diz o texto, com grande fervor, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, ok? É isso que o mundo deve ver em nós. Rapaz, você é realmente apaixonado por Deus, porque eu nunca vi ninguém falar de Deus assim, de Deus dessa maneira. Há tanta paixão no seu coração, mas também há tanta informação sobre Deus que eu nunca pensei na minha vida. As pessoas que não saem de perto da gente assim, rapaz, eu até estou sentindo vontade de conhecer Deus depois que eu ouvi você falar. Eu sinto que eu preciso conhecer Deus. Você disse algo de Deus para mim que eu nunca vi ninguém dizer. Você tem um conhecimento de Deus que eu nunca vi ninguém ter. E aquilo produz aquela luz nos olhos das pessoas. A gente vê isso aqui. Esse é o fator Apolo, ok? Trabalha sem título, busca mais conhecimento de Deus, é alguém humilde, é alguém fervoroso e exato a falar de Jesus. Logo, no versículo 16, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Outro fator importante, vai enfrentar quem na sinagoga? Os judeus. Os judeus vão zangar com ele. E ele vai falar, olha, sabe, é só uma opinião. Cada um tem uma verdade. Tudo bem. Não. Olha, Jesus é Senhor. Ele morreu naquela cruz corajosamente. Ele não é um gato se escondendo. Isso é um tigre pregando. Isso é um crente maravilhoso, hein? E é assim que nós temos que ser. Se ofender ninguém. Você não precisa ofender ninguém. Ok? Não é um tigre. Pastor disse que eu tenho que ser um tigre. Então eu vou dar patada em todo mundo. Não. Você pode falar com amor. Né? Pregando, falando a verdade é amor. Você diz a verdade para dizer amor. Mas como um tigre. Ok? Pregando o Evangelho com gosto, com gás mesmo, corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-o para a sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho do Senhor. Que interessante, que humildade de Apolo. Apolo tinha um conhecimento muito superior de Priscila e Áquila, muito superior em filosofia, em debate, em retórica. Provavelmente no conhecimento do Antigo Testamento ele tinha muito mais conhecimento bíblico do que Priscila e Áquila, mas é um homem humilde. Ele está disposto a aprender com alguém que sabe menos do que ele. Irmãos, que coisa bonita, essa humildade de sentar, ouvir outra pessoa. Não, você tem mais conhecimento dessa lei, não pode falar em cima aqui. Ninguém tem conhecimento em tudo, ninguém sabe tudo. E falando de Bíblia, então, é que a gente está anos-luz de saber tudo. Então, assim, essa humildade dele, de sentar com Priscila e Áquila, meros fazedores de tendas, costureiros de tendas, e está lá eles ouvindo o Evangelho, mais exatamente o caminho do Senhor, querendo ir para Caia, atravessar o mar e ir para Caia, e aí para Corinto, para Atenas, onde fica a região da Caia, essas cidades. Os irmãos o encorajaram a escrever aos discípulos que o recebessem. Fizeram uma carta para eles: olha, esse irmão aqui é Priscila e Áquila, os irmãos que estão aí em Antioquia, ou estão em Corinto, em Atenas, ok? Em Filipos, aqui é o nosso irmão Apolo, ele está conosco, nós o conhecemos,
tal, pastor fulano de tal, recebe o irmão Apolo aí, é um crente fiel no Senhor, viu? Abençoa a vida dele, ajuda esse irmão, está pregando o evangelho, tem muito a contribuir aí com você, recebe esse irmão aí, para a glória de Deus, ok? Botaram uma carta lá, e ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Então ele acrescenta a igreja, ele abençoa a igreja, ok? Ele está servindo a igreja. Um homem com tanto conhecimento, com tanta retórica, com tanto conhecimento filosófico, com tanto conhecimento do Antigo Testamento, agora com mais conhecimento ainda. Priscila e Áquila estavam ouvindo, não dá para melhorar isso. Paulo, não dá para melhorar. Paulo era o melhor que você podia ouvir em toda a história do cristianismo. Depois de Jesus, a melhor pessoa que você ouvir era Paulo. Áquila e Priscila estavam lá do lado de uma, bebendo da fonte, ok? Que era Paulo. Então o conhecimento de Priscila e Áquila sobre Jesus era extremo. E aqui está ele bebendo dessa fonte e agora abençoando a igreja. Um servo. Apolo é um servo. É um servo da igreja em Alexandria, é um servo onde ele passa, um evangelista maravilhoso, pregando o evangelho, ousado, corajoso, fervoroso, um homem cheio de conhecimento da palavra de Deus, mas com o coração fervendo por Deus. E isso é importante. Tem gente que tem a cabeça cheia e o coração frio. Tem gente que tem o coração cheio de fogo e a cabeça vazia. Nada disso presta. Nenhum dos dois presta para nada. Quem tem o coração ardendo, não tem nada na cabeça, vai dizer o quê? Besteira. Alguém que tem muito conhecimento, mas não tem paixão, fogo por Deus, o que vai dizer? Vai matar a fé dos outros. Porque vai, Jesus, né? Sabe? Então não dá. Então você precisa juntar, porque Apolo tem as duas coisas. Apolo tem o conhecimento e o fervor, a coragem, o coração dele está pulsando por Deus, um homem cheio do Espírito aqui, e ele vai servindo aqueles irmãos que estavam ali, e vai pregando o Evangelho, e vai explicando as Escrituras, depois refutava vigorosamente. Veja as palavras que são postas para Apolo, são palavras extremas: grande fervor, corajosamente, com exatidão, grande conhecimento, homem culto, explicava com exatidão a Cristo Jesus, refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. É um cristão intenso. Apolo é um cristão intenso, fervoroso, apaixonado, cheio de Deus, cheio da palavra, coração queimando, querendo ver gente salva. Meus irmãos, a gente não precisa ser assim, não é verdade? A gente não precisa olhar Apolo e dizer: meu Deus, eu preciso ser um homem assim, eu preciso ser desse jeito aqui, glória a Deus, eu preciso me aproximar dessa realidade aqui, né? E ser uma bênção, aonde estiver, acrescentar a igreja, pregar o Evangelho para os que estão fora, acrescentar a igreja dele, que todos os irmãos olhem para mim e vejam o quê? Vejam um fervoroso, corajoso, alguém que está crescendo no conhecimento de Deus, pronto para aprender, pronto para servir. É assim que nós devemos ser, irmãos. Ainda que o tempo passe na nossa vida e sejamos cristãos mais velhos, ela vai eu com 35 anos de cristão, um crente velho, a gente tem que aprender mais, crescer mais e olhar para muita gente e dizer: tem fogo em mim, tem paixão em mim. Você não tem, Deus tem misericórdia de mim. Eu tenho que ter esse coração fervoroso. E aqui tem Apolo, o fator Apolo é lindíssimo, irmãos, é belíssimo. Que ele possa nos inspirar a sermos cristãos assim. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos, por favor, amado irmão, e ore a Deus e diga: Senhor, me